Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição. Os pneus podem ser grandes vilões para o meio ambiente, mas já existem muitas alternativas para fabricações ecológicas e descartes corretos desse item tão necessário. As tempestades e enchentes na região sul e o que o Senado pode fazer no combate aos desastres naturais cada vez mais frequentes. O que os jovens senadores que participaram do programa 2023 propõem para seus estados quando o assunto é política ambiental. E uma reportagem especial em Abrolhos, na Bahia, na época de reprodução das baleias jubarte. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Indispensáveis na vida moderna, os Karine pneus Beluso. são itens fabricados em grande escala no mundo. Para que a segurança seja garantida, a vida útil deles chega a 60 mil quilômetros rodados, mesmo com boas manutenções, o que levanta um problema ambiental. Veja como o setor pensa em torná-los sustentáveis. Filmagem antiga em preto e branco de carros na rua. Em 1839, Charles Goodyear descobriu a vulcanização da borracha, um processo químico que tornou o material mais resistente e abriu caminho para o desenvolvimento do pneu, que mais tarde revolucionaria o setor de transportes. A primeira patente de um pneu de borracha foi registrada por Robert Thomson em 1845, mas sem sucesso no mercado. Quase meio século depois, John Boyd Dunlop desenvolveu o pneu com câmara de ar para bicicletas e abriu as portas para o século da mobilidade. Em 1895, os irmãos Michelin patentearam o primeiro pneu para automóveis e deram início à fabricação em larga escala, impulsionando a indústria automotiva. No Brasil, a produção de pneus começou em 1936, após a implantação do Plano Geral de Viação Nacional. A Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha, a Pneus Brasil, foi fundada no Rio de Janeiro e fabricou mais de 29 mil pneus no seu primeiro ano de funcionamento. Hoje, a produção nacional de pneus chega a 70 milhões de unidades por ano. Para fabricar pneus são usados borracha natural, borracha sintética à base de petróleo, aço e cerca de 200 outros produtos. O produto final é um composto durável, resistente e seguro para o transporte de pessoas e de cargas em veículos automotores. O pneu de um carro de passeio roda em média de 40 a 60 mil quilômetros. Mas depois do uso vem o descarte e, com isso, um grande problema ambiental. O tempo de decomposição de um pneu na natureza pode chegar a 600 anos. Quando descartados de forma errada, contaminam o solo, tornam-se criadores de mosquitos e de outros insetos. No Brasil, cerca de 160 milhões de pneus são descartados por ano. A boa notícia é que hoje esses resíduos podem ser totalmente reaproveitados e usados como combustível em caldeiras de siderúrgicas e cimenteiras, asfalto ecológico, pisos para quadras esportivas e parques infantis e vários outros produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010, obriga fabricantes e importadores de pneus a implementarem sistemas de recolhimento e destinação ambientalmente adequada aos pneus descartados pelos consumidores. É a chamada logística reversa. O Brasil é referência internacional na reciclagem de pneus, graças ao programa de logística reversa desenvolvido pela Associação Nacional de Indústria de Pneumáticos. O Brasil hoje é um modelo do sistema de logística reversa de pneus. Klaus Kurt Miller, presidente executivo da ANIP. Vários países tentando entender como que nós fazemos uma coleta tão eficiente, uma destinação tão eficiente num país continental como o Brasil. Então, nós vencemos esse desafio, somos um exemplo para o mundo. O Brasil hoje é um exemplo para o mundo nessa questão de pneu inservível, destinação. Então, isso é um esforço que se fez numa construção totalmente voltada, sempre com responsabilidade ao meio ambiente. A Recicla NIP, criada em 2007, coletou e destinou de forma correta cerca de 59 bilhões de toneladas de pneus desde o início da operação até 2020. Países como França, Alemanha, quiseram conhecer mais o nosso sistema, porque realmente nós temos uma performance muito boa, uma destinação impecável, né? E uma operação extremamente complexa.
Outra forma de mitigar os impactos ambientais é a reforma de pneus. Nesse caso, a estrutura do pneu descartado é reaproveitada. Antes de ser reformado, um pneu passa por uma inspeção, na qual são avaliados mais de 20 itens da carcaça. Atendidas as exigências do Inmetro, o pneu pode ser reformado. Os pneus reformados custam cerca de 75% a menos e têm durabilidade próxima a de um novo. Um projeto de lei do Senado propõe isenção fiscal para empresas reformadoras de pneus. O PL 2470 de 2022 foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e enviado para a Câmara dos Deputados. O principal ponto, além do econômico para o transporte, Senadora Margarete Busetti, PSD Mato Grosso, autora do PL 2470 de 2022. Traz de benefício ao país quando você reutiliza um pneu. Quando a gente reforma um pneu, a gente dá a mesma vida útil, até 20% a mais que o novo, e isso é estatística, não é eu que estou falando, é o cliente quem tem e fala. Então, se você reformar 2 vezes um pneu, olha o benefício que isso traz ao meio ambiente e à economia. A justificativa é que essas empresas contribuem para o meio ambiente ao postergar o descarte e reduzir o uso de matérias-primas e de energia. Cada pneu reformado economiza 57 litros de petróleo, que é hoje o nosso grande problema ao meio ambiente. Em 14 milhões de pneus reformados por ano, olha quanto que dá isso. Faz isso numa década. Preocupados com o futuro do planeta, os fabricantes de pneus investem em pesquisa, tecnologia e inovação para desenvolverem pneus 100% sustentáveis. O futuro dos pneus é cada vez mais ecológico. Você já ouviu falar em pneus verdes? O nome nada tem a ver com a cor dos pneus, mas sim com os pneus do futuro. Imagens de máquinas e mãos produzindo os pneus. Os primeiros pneus feitos com matérias-primas sustentáveis começam a chegar ao mercado. Essa transformação já está ocorrendo. Ela já vem ocorrendo há um tempo. Roberto Falkenstein, consultor de tecnologias inovativas da Pirelli. Para ter um pneu cada vez mais sustentável. Toda a matéria-prima do pneu, nós tentamos fazer cada vez mais ele mais sustentável. Hoje, aproximadamente 25% do pneu já é uma matéria-prima sustentável, ou obtida de forma sustentável, ou então, inclusive, reciclada, não? Em 2025, devemos chegar a algo em torno de 40%. E o nosso objetivo em 2030 é 60% de matéria-prima sustentável ou reciclada. Tudo isso no pneu. Eles usam componentes de base vegetal, como a sílica de casca de arroz e o óleo de soja. O conceito de pneu verde baseia-se em todo o ciclo de vida do produto, desde as matérias-primas mais sustentáveis aos processos de fabricação menos poluentes. Isso inclui o comportamento dos pneus durante o uso, visando eficiência energética, maior durabilidade, menor resistência ao rolamento, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de carbono. Temos como meta emissões líquidas zero de CO2 Vinícius até 2050, quando também teremos 100% de materiais renováveis ou sustentáveis em nossos pneus. Os pneus Michelin são feitos para durar e nossos produtos estão em constante evolução. Acabamos de lançar no mercado produtos que entregam ainda mais redução de consumo de combustível e, consequentemente, menos emissão de CO2 na atmosfera. A Goodyear revelou o desenvolvimento de um pneu feito com 90% de materiais de origem sustentável e que pode rodar 500 mil quilômetros, quase 10 vezes mais que um pneu comum. O produto já foi exaustivamente testado em ruas e rodovias e deve estar no mercado em breve. A casca de arroz e o óleo de soja são os principais componentes. Esses insumos ajudam a manter o composto de borracha do pneu flexível, mesmo com mudanças de temperatura, e contribuem para a redução do uso de derivados de petróleo. Segundo a empresa, essas tecnologias reduzem emissões, promovem a circularidade e incentivam o uso de carbono de base biológica, proporcionando melhor desempenho. Agora, é esperar para ver o que o futuro da indústria de pneus reserva para nós e para o nosso planeta. A Área de Proteção Ambiental, APA, é uma unidade de conservação geralmente extensa com certa ocupação humana, destinada à defesa da biodiversidade local e à melhoria da qualidade de vida da população.
Toda atividade desenvolvida dentro de uma APA está sujeita a regras específicas e deve assegurar a racionalidade e a sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais. As APAs podem estar em áreas de domínio público ou privado, devem possuir normas para a realização de pesquisas e de visitação pública e podem ser administradas tanto pela União, por estados ou por municípios, sem a necessidade de desapropriação das terras privadas. Atualmente existem mais de 400 áreas de proteção ambiental no país, que somam mais de 130 milhões de hectares, sendo a maior parte na Mata Atlântica. As fortes chuvas continuam castigando o sul do país desde a primeira semana de setembro, quando um ciclone extratropical passou pela região, causando a morte de dezenas de pessoas. Mais de 30 mil estão desabrigadas por causa das tempestades. O assunto tem preocupado os senadores, que debatem formas de prevenir e minimizar os danos das mudanças no clima. Os desastres que estamos vendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná têm dois motivos principais, segundo os meteorologistas. O El Niño, comum nesta época, que provoca um aumento na temperatura da superfície do Oceano Pacífico, fazendo com que a água evapore mais rápido e forme nuvens carregadas, e as mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global, em grande parte resultado da ação humana. Eu vi um poema muito bonito que o rio, as águas diziam: Senador Paulo eu só queria passar. E o homem foi bloqueando com barreiras, com represas, com usinas. E isso vai resultando nesse impacto todo, né? Contaminando o meio ambiente, contaminando o ar que nós respiramos. E, a partir de momentos como esse, só pode haver uma reação da natureza. Os senadores acrescentam ainda às causas dessas tragédias a falta de políticas públicas de prevenção. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o problema climático e dois, a questão de, muitas vezes, a falta de um preparo adequado para enfrentar essas situações. Claro que existe, às vezes, um quê de imprevisibilidade, mas nós, como Brasil, como país, aqui eu não estou criticando um governo, nada específico, estou dizendo que a gente tem que se preparar para essas contingências. Falta de políticas públicas nos municípios, nos estados, de moradia, de encostas, de lixão, destinação de lixo, saneamento, né, educação para o meio ambiente, educação ambiental, né, também iniciativas, né, a gente já agora prevenir o problema, não esperar que o problema aconteça, né, ver como é que estão os rios, o que pode ser feito. Nós precisamos reforçar nossa defesa civil, seja federal, seja estadual, dos estados. Nós precisamos aumentar a capacidade de previsibilidade dessas intempéries, desses eventos, melhorando nosso sistema, por exemplo, de radar meteorológico, né, para que a gente possa ter alertas ao tempo de avisar a população de que nós podemos ter problemas severos naquela região. A prevenção é seguir a cartilha do meio ambiente. Se continuarem cortando florestas, incendiando floresta, usando agrotóxicos de forma desordenada, matando animais, destruindo vidas, não só animais, mas também de pessoas, essa situação só vai piorar. Na última quinta-feira, dia 26, o Senado fez um debate em plenário a respeito do que pode ser feito para a redução dos impactos no clima e das suas consequências. Creio que esta sessão temática é o começo. Senador Esperidião Amin, PP Santa Catarina. Vai nos permitir eleger algumas prioridades e traçar um rumo para atualizar o nosso aparato, nosso aparelho de prevenção, contenção e redução de danos desses efeitos de crise climática. Muita coisa pode ser feita, mas o Brasil, inclusive, é signatário dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a prosperidade, né, o trabalho, a valorização do ser humano, né, quer dizer, o ser humano ao lado dos rios, das encostas, sem casa, sem condições adequadas de viver, não pode. E o meio ambiente.
Agora, para tudo isso dar certo, a gente tem que trabalhar em conjunto. E o poder público muitas vezes acha que é autossuficiente, manda 50 milhões para cá, 100 milhões para lá, e não existe essa pactuação, eu diria, esse compromisso da pessoa se sentar e dizer, olha, o que eu vou fazer, governo federal, o que você vai fazer, governo estadual, municipal, a comunidade, vamos ter o plano articulado. Se não houver um pacto mundial pelo clima, pelo meio ambiente, essas coisas acontecerão de forma mais rápida que a gente pode imaginar. Está na Comissão de Meio Ambiente do Senado um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica nas universidades públicas federais para consumo próprio. O PL 3.397 de 2021 é de autoria do senador Jader Barbalho e será relatado pelo senador Carlos Viana na CMA. Na justificativa, o autor da proposta ressaltou a crise hídrica e os aumentos nas contas de energia elétrica, sendo necessário investir cada vez mais em alternativas viáveis e econômicas. O texto ainda estabelece que o governo federal deverá disponibilizar linhas de crédito para atender à legislação proposta. Depois da análise e votação na CMA, a matéria segue para a Comissão de Educação. Animação com desenho do planeta Terra girando e letras brancas. Ecoar. Todos os anos, 27 estudantes de ensino médio de escolas públicas, um de cada estado e um do Distrito Federal, são escolhidos por um concurso de redação para passarem uma semana no Senado, conhecerem o processo legislativo e atuarem como senadores da República. Os jovens senadores sugerem, debatem e votam ideias legislativas que podem ser aprovadas e virarem projetos de lei de verdade. Que proposta será que eles têm para resolver problemas ambientais ou para aproveitar potencialidades da sua região ou do seu estado para um desenvolvimento econômico sustentável? Com relação aos problemas ambientais encontrados no meu estado, está muito relacionado da Silva, à Rio Grande do de Norte. Usinas eólicas, que apesar de sabermos e estudarmos que é uma energia renovável, a sua instalação das próprias usinas já devasta muito a questão tanto da fauna quanto da flora. E os problemas encontrados nesse setor em geral vêm desde a sua instalação e também após a sua instalação, que vai prejudicar como um todo, tanto a sociedade, a população em geral, tanto o meio ambiente. Então, para a gente pensar em solução, precisamos pensar em políticas que valorizam e preservem áreas. Bom, no meu estado de Pernambuco, um dos problemas maiores é a limitação de recursos naturais, que é a restrição de solo, dos recursos hídricos, lá na região do sertão do semiárido, que é a região onde eu moro. E isso dificulta e agrava o problema daquela população que vive da agronomia, né, do agronegócio. Eu acredito que a resolução seria através de políticas públicas que busquem preservar o que já existe e fiscalizem para não degradar tanto do que já está degradado. O principal problema que eu identifiquei no Maranhão é a retirada ilegal, principalmente ilegal, da madeira do bioma da Amazônia, que ainda se faz presente no estado do Maranhão. Eu acredito que isso possa danificar não só a longo prazo, como no momento mesmo. A questão de recursos naturais. A gente ter o que preservar, a gente ter o nosso maior patrimônio natural, que é a Amazônia. Eu acredito que uma forma da gente ajudar a preservar, a combater essa extração ilegal de madeira, seja a fiscalização, algum projeto que incentive a fiscalização, que mantenha a fiscalização em peso nessas áreas de retirada ilegal de madeira e a conscientização até mesmo da população para denunciar caso eles estejam vendo esses casos acontecendo nas proximidades. Em Sergipe, a falta de saneamento básico resulta para que as pessoas descartem o lixo em locais inapropriados, o que acaba gerando doenças na população que mora perto dessas regiões. Essas pessoas acabam adoecendo e pegando zika, chikungunya, dengue. E acredito que proporcionar às pessoas conscientização acerca da educação ambiental seria fundamental e necessário para combater ou ao menos amenizar essa situação. Eu moro numa cidadezinha bem no interior, então eu não convivo tanto com
a poluição sonora, coisas desse tipo. Caroline Martini, Mas Rondônia. eu estou muito acostumada com a poluição do ar. Na minha cidade nós temos muitos locais de torra de café, é uma produção muito vasta em Rondônia. E querendo ou não, aquela fumaça contamina muita gente. Eu acho que essas torrações de café poderiam atuar num ambiente não tão próximo das cidades. Porque, por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade mais rebaixada, o ar vai para lá, se desloca e fica ali naquele local. Então, creio que deveria ter uma legislação que especificasse o local onde elas poderiam ficar. Uma coisa que eu vejo muito no meu estado é a poluição, principalmente dos mares. Carlos André da Silva, Espírito Santo. Eu acho que isso é uma cultura que já vem vindo na nossa sociedade e isso afeta muito o meio ambiente, principalmente as culturas marinhas, as tartarugas, por exemplo. E eu acho que a educação ambiental é o principal foco que a gente tem que ter para as pessoas terem, né, uma noção de que não se pode poluir o meio ambiente porque a nossa casa é essa. Um dos maiores problemas no Rio Grande do Sul é o uso inapropriado de agrotóxicos e também é muito perceptível que os cavalos são muito abandonados lá na região sul. Uma das soluções seria que os cavalos que estão abandonados iriam para um abrigo e poderiam fazer parte da polícia montada. E eu vejo um problema muito grande na utilização da água dos aquíferos, que ela pode causar vários danos ao meio ambiente se usada sem uma fiscalização correta. Uma das soluções para esse problema da água seria, por exemplo, a utilização de outras técnicas sustentáveis para substituir pelo menos uma parte dessa água usada dos aquíferos. Por exemplo, construir lugares de coleta de água de chuva para substituir alguma porcentagem dessa água dos aquíferos já ajudaria um pouco o meio ambiente, não prejudicaria tanto. A gente não pode pensar só na gente agora, Maria a gente Eduarda deve pensar Pinheiro, no futuro Mato Grosso do e Sul. nas pessoas que virão depois da gente. Então não devemos estragar o planeta agora, porque senão não vai ter o planeta para eles. Entre 30 de novembro e 12 de dezembro vai acontecer mais uma edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Este ano, o evento será em Dubai, nos Emirados Árabes. A conferência reúne líderes mundiais, diplomatas e representantes da sociedade civil para discutirem ações e posicionamentos de cada país relacionados à agenda climática, como financiamento para nações mais vulneráveis, fundo de compensação para perdas e danos decorrentes de fenômenos extremos, definição de meta mais ambiciosa de mitigação até 2030 e o fim da queima de combustíveis fósseis nas próximas décadas. Para mais informações, acesse www.cop28.com. A quantidade de baleias jubarte no nosso litoral passa de 25 mil. A espécie, que já esteve ameaçada de extinção, busca o Parque Marinho de Abrolhos, na Bahia, como refúgio nesta época. A equipe de reportagem da TV Câmara de Teixeira de Freitas esteve no arquipélago. A câmera está dentro de um barco em movimento e exibe o mar. A nossa equipe embarcou de Caravelas, no catamarã Andarilho, com capacidade para 6 tripulantes e 10 passageiros. Até o arquipélago de Abrolhos, o tempo de viagem é de quase 4 horas para percorrer 36 milhas. O motivo da nossa viagem é avistar baleias jubarte, aqui em Abrolhos. Elas vêm para reprodução entre julho a novembro a cada ano. Na ida para o arquipélago, apenas uma baleia foi avistada. O publicitário Vinícius Nogueira conseguiu filmar essa aparição. Mais 2 horas em alto mar e com temperatura média de 30 graus, chegamos à ilha de Santa Bárbara. A ilha é da Marinha do Brasil e atrai turistas quase todos os dias. Aqui está instalado um dos mais antigos faróis do país. Quando chega a noite aqui no arquipélago de Abrolhos, o som das águas dá o tom da natureza preservada. E ao fundo, o farol da ilha de Santa Bárbara, que está em pleno funcionamento. A gente, quando está navegando... Natalino Silva, capitão do catamarã Andarilho. É uma área perigosa, então a gente fica com mais atenção. Não é que a gente não fica na atenção nas outras áreas, mas essa área é uma área mais restrita, é uma área que precisa de mais atenção. Quando amanhece o dia, a temperatura é ideal para os mergulhadores profissionais e para os novatos. A água cristalina e morna enche os olhos dos apaixonados pelo fundo do mar.
pessoas no mar com equipamentos de mergulho. O Parque Marinho dos Abrolhos contém o maior banco de corais do Atlântico Sul. São formações biogênicas constituídas pelo acúmulo de esqueletos de seres marinhos há pelo menos 10 mil anos. E das 17 espécies catalogadas em recifes brasileiros, apenas 4 ainda não foram encontradas em Abrolhos. A experiência de ver tudo isso no fundo do mar torna o mergulho emocionante. A gente vive muito tempo na Bortolone, terra. turista, é preciso ter uma Minas experiência Gerais. dessa na água. A gente veio da água. A gente é água, né? Então, é uma experiência extraordinária. É um lugar fantástico, com uma biodiversidade Edson intensa. Bortolini, geólogo, É turista, uma área Minas protegida. Gerais. E a gente teve também a oportunidade de ter um instrutor que nos passou muita confiança e que ajudou muito ali nessa primeira experiência de mergulho, né? É emocionante. Mauro né? Lana Às vezes Reis, a pessoa instrutor de mergulho. ela tem uma limitação, às vezes ela tem até mesmo um certo trauma com água, mas ela tem um sonho, ela quer ver o mundo submerso, ela vê muito nas mídias, né? Peixes, vida, coral, então é um outro mundo. Depois dos mergulhos, o nosso catamarã Andarilho voltou para o alto mar, para tentarmos avistar as baleias Jubarte. As águas cristalinas e mornas daqui são berçário ideal para a reprodução da jubarte. Segundo o estudo do Instituto Baleia Jubarte, organização que cuida do monitoramento da espécie em Abrolhos, as mudanças climáticas ainda não afetaram muito nem o comportamento, nem o ciclo de reprodução das baleias. Avistamos 2 baleias e um filhote, a aproximadamente 200 metros da nossa embarcação. Um espetáculo da natureza visto de perto por nossa equipe, tripulantes e turistas. Imagens de diversas baleias emergindo do mar. Abrolhos, uma emoção que salta aos olhos. Isso aqui é um lugar que você não vai encontrar semelhante Nogueira, em lugar nenhum, cara. No Brasil aqui, acho que não tem como. Para nós da TV Câmara de Teixeira de Freitas, na Bahia, uma experiência inesquecível. Imagem de uma gaivota e do litoral. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo são exibidas imagens do mar e das baleias.